Ciência USP. Uma médica que virou arquiteta. Uma colaboração entre mãe e filha. E um projeto de divulgação científica que projetou uma startup. Neste Ciência USP, você conhece 3 mulheres que fizeram da ciência a matéria-prima para empreender. E uma descoberta: os micróbios do intestino podem dizer se uma pessoa tem ou não câncer. Começamos com o destaque do Noticiário de Ciência, hoje com a Valéria Dias, subeditora de Ciências do Jornal da USP. Bem-vinda, Valéria. Oi, Silvana. Qual que é a notícia que você traz hoje? Eu vou falar de um artigo publicado na Nature Medicine sobre uma pesquisa com cientistas da USP e da Universidade de Trento, na Itália. Eles mostraram que a microbiota, ou seja, o conjunto dos fungos, dos vírus e das bactérias que vivem no intestino humano, podem ajudar a diagnosticar o câncer coloretal. E por que eles analisaram a microbiota? A maioria dos casos de câncer coloretal são associados com componentes ambientais, como a dieta. É a dieta que modula a microbiota. Então, a ligação entre microbiota e câncer coloretal é muito mais forte do que em outros tipos de cânceres. Os pesquisadores analisaram as informações genéticas da microbiota de cerca de 1.000 pessoas, algumas com câncer coloretal e outras sem a doença. Esses dados foram extraídos de 7 estudos envolvendo populações da China, da França, Estados Unidos, Áustria e Itália, países com dietas alimentares totalmente diferentes entre si. Bom, imagino que extrair dados da microbiota de cerca de 1.000 pessoas gere uma quantidade de dados enorme. Como é que eles fizeram para analisar esses dados? Bom, nesse momento entra na história a bioinformática, porque ela é capaz de analisar milhões de dados genéticos e compará-los. Eles usaram um classificador. É uma espécie de programa de computador capaz de aprender e de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Era uma inteligência artificial? Isso, é baseado totalmente em inteligência artificial e também em estatística. Esse classificador ele recebeu as informações de 6 estudos, indicando quais amostras eram câncer e quais não eram, e qual era a microbiota de cada amostra. Então é um número gigantesco de dados. Depois, os cientistas testaram o método no 7º estudo, que não havia entrado no treinamento anterior. E o classificador foi capaz de predizer com alta precisão quais amostras eram ou não câncer coloretal nesse 7º estudo. Aí, não satisfeitos, os pesquisadores testaram o método em 2 outros estudos, um do Japão e outro da Alemanha. E o método se mostrou bastante preciso na detecção dos casos da doença. Atualmente, o principal método de detecção do câncer coloretal é via exame de fezes. E os pesquisadores acreditam que combinar esse exame com a análise da microbiota poderia ajudar a diminuir a taxa de falsos positivos. E eles esperam que daqui a algum tempo talvez seja possível combinar os 2 métodos para detectar a doença e trazer assim uma precisão maior ao diagnóstico. Essa é a Valéria Dias, hoje aqui com a gente no Ciência USP. Obrigada, Valéria. Obrigada, Silvana. E você pode ler a reportagem completa da Valéria Dias no site jornal.usp.br. Conversamos com 3 mulheres que transformaram o conhecimento científico em matéria-prima para empreender. Elas lideram startups que tiveram o apoio da FAPESP e passaram pelo CETEC, a incubadora de empresas de base tecnológica da USP e do IPEM. Hoje, nós vamos contar as histórias delas. A primeira das nossas personagens é a Fernanda Bonatti, empresária da Bonavision Auxílios Ópticos. Eu me formei em medicina, exerci a profissão por vários anos. Eu fiz residência médica em otorrinolaringologia e exercia como otorrinolaringologista. Até que eu decidi fazer uma outra faculdade, que foi a Faculdade de Arquitetura. A Fernanda uniu a experiência como médica com os conhecimentos da arquitetura para desenvolver produtos que possam ajudar pessoas com deficiência. Mas o interesse por ajudar pessoas com baixa visão vinha de uma experiência mais antiga. Eu sou do interior e quando vim para São Paulo eu morava com os meus avós aqui em São Paulo. O meu avô, ele era deficiente visual, tinha baixa visão. E para ler o jornal, ele tinha uma lupa que ele segurava. Chegava um certo momento, a mão dele ficava cansada. Para a lupa não cair, ele lia sobre uma escrivaninha e abria uma gaveta, para a lupa cair na gaveta e não se quebrar. Inspirada por esse problema dele, eu criei a prancha de leitura com lupa. O primeiro protótipo foi o trabalho de conclusão de curso da Fernanda na Faculdade de Arquitetura.
A principal característica dela é que a lupa fique presa. Então é como se fosse um plano inclinado a 45 graus. O material de leitura fica nesse plano e sobre esse plano existe um trilho metálico. A lupa fica presa nesse trilho metálico e esse trilho metálico percorre esse plano de cima para baixo ou de baixo para cima. A lupa percorre o trilho da direita para a esquerda e também da esquerda para a direita, de tal forma que a lupa pode percorrer toda a região do plano inclinado, posicionando a lupa no lugar onde ela quer ampliar. Depois de se formar, ela levou a ideia adiante. Foi aí que ela procurou o CIETEC. Fernanda contou que o mais difícil no processo de se tornar empresária foi se familiarizar com as diferenças entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. Eu, por exemplo, vim do meio acadêmico, não entendia nada do que é fluxo de caixa, mesmo a parte do marketing tão importante na empresa e diversos termos e atitudes que você tem que ter como empresário. Mas é possível aprender. Paralelamente, a Fernanda continuou os estudos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e já no doutorado propôs um novo protótipo. Esse novo protótipo tinha uma câmera no lugar da lupa. Em vez de ler o jornal olhando diretamente pela lupa, o usuário agora podia ver a ampliação na tela de uma TV ou de um computador. Uma coisa é a ideia, que você desenvolve e pesquisa, que você faz dentro da academia. Mas depois, para você desenvolver essa ideia em produto, vai um longo tempo, porque aí entram fornecedores, entram os materiais que você vai usar, entra uma série de coisas práticas que quando você está pesquisando, inicialmente não tem importância, porque o mais importante é a sua ideia e o seu projeto, mas que na hora de você colocar esse produto no mercado, esses outros fatores se revelam de enorme importância. Então, na época, eu desenvolvi dentro da academia, no meu doutorado, a videomagnificação e depois implantei na empresa como a lupa eletrônica com zoom. A Fernanda hoje vive dos rendimentos que consegue com a empresa e mesmo que as pessoas não leiam mais tantos jornais impressos, os produtos continuam úteis. Isso porque os usuários, principalmente os idosos, além de ler livros, usam os produtos também para trocar mensagens com os parentes pelo celular. Ela também chegou a vender os aparelhos para empresas que precisam de uma boa ampliação, para inspecionar impressões, por exemplo. Uma aplicação diferente do que ela tinha imaginado lá no começo. Assim como a Fernanda, a segunda personagem deste episódio também destacou as diferenças entre o mundo da ciência e o mundo das empresas. São ritmos diferentes e problemas diferentes. Então, assim, a pesquisa acadêmica, ela tem que vir antes de um desenvolvimento de produto, né? A pesquisa acadêmica, ela tem que ser muito mais livre. Ter mais tempo para ter ideias, ter mais discussões, mais ambiente para ter uma criatividade maior, né, para poder resolver um problema. Na solução de produtos também é uma série de soluções de problemas, mas todas rápidos. Eles têm que ter um ritmo maior, não dá tempo de fazer reuniões intermináveis e coisas desse tipo, né? Então, sei lá, Bluetooth não funcionou, vamos lá resolver o Bluetooth, acabou, entendeu? Próximo. E os dois ambientes, um atrapalha o outro. O ambiente corporativo atrapalha a ciência e a ciência atrapalha o ambiente corporativo. É basicamente assim. Mas como a gente ainda é uma empresa muito pequena, a gente tem a flexibilidade de poder ser os dois lados. Essa é a Paula Gomes, CEO e cofundadora de uma startup chamada Epistemic. A empresa ainda está desenvolvendo seu principal produto. O nosso produto é um dispositivo portátil para usar no dia a dia, que prevê crises epiléticas. Então, ele avisa o paciente com 20 minutos de antecedência que ele vai ter uma crise. A Paula ainda não sabe como vai ser a cara desse dispositivo. A empresa está neste semestre justamente trabalhando no design. O que dá para explicar por enquanto é que o dispositivo vai monitorar o eletroencefalograma do paciente o tempo todo. É mais ou menos assim. Imagine que os dados coletados pelo eletroencefalograma sejam traduzidos em um gráfico. Esse gráfico segue uma forma constante, mas, de repente, surge uma anomalia e o gráfico muda completamente de forma. Isso a gente considera uma pré-crise e solta um alarme para o paciente. A equipe conseguiu programar e otimizar o algoritmo que identifica essas pré-crises a partir da pesquisa da mãe da Paula. A mãe dela é a física Hilda Cerdeira,
que é professora voluntária na Unesp e também cofundadora da startup. A epistêmica, ela nasceu num bate-papo com minha mãe. Ela sempre conversa do que ela está pesquisando, ela é física e ela trabalha com teoria de caos. Aí chamaram ela para uma palestra no Sírio-Libanês um dia, onde propuseram para ela se ela podia estudar sinais de eletroencefalograma do cérebro, porque eles têm uma característica caótica. Aí ela começou a fazer essa pesquisa. Uns 4 anos depois, ela falou que tinha achado um padrão para conseguir encontrar crises epiléticas. Aí eu já estava mais antenada, não era só aquela coisa de ouvir por ouvir, mas eu estava querendo mudar de carreira e eu queria abrir uma empresa. Aí eu comentei com ela que seria legal se ela achasse algo antes da crise, porque isso ia ajudar demais as pessoas. E ela foi e pesquisou. Uma pausa para contextualizar. A Paula é engenheira, fez mestrado e doutorado, um MBA na França e trabalhou por anos em algumas empresas de grande porte. Eu não tinha comentado com ela que eu queria fazer alguma coisa com ela. Eu só, por estar querendo mudar de carreira, eu estava prestando muita atenção no que todo mundo falava para poder ter ideias, entendeu? Na verdade, eu achei que eu tinha feito só um comentário, mas ela foi e fez a pesquisa mesmo. Ela foi e fez sem saber que depois eu ia fazer ela abrir uma empresa. É fazer mesmo, porque ela é bem cientista e para ela tem uma dificuldade em se ambientar numa empresa que é muito diferente da vida acadêmica. Ela explicou que nem toda startup produz ciência. Pelo contrário, a maioria tem como atividade apenas a parte de engenharia. Eu acho que a startup tem que partir primeiro fazendo só ciência e depois inserindo a parte de desenvolvimento, porque são 2 tipos de gerências completamente diferentes. Até acho que a pessoa que gerencia cada parte tem que ser outra, porque o gerente tem um perfil de um jeito ou de outro. A divisão de tarefas na Epistemic segue essa lógica, com a Hilda cuidando da pesquisa e a Paula e os outros sócios responsáveis pelo dia a dia da empresa, o que inclui burocracias, operação e desenvolvimento de engenharia. Nossa terceira personagem é a Keila Matsumura. Ela é engenheira de computação e cofundadora da VR Monkey, uma startup focada em experiências de realidade virtual e aumentada. No começo, a empresa tinha outro nome e outra atividade. Desenvolvia jogos para dispositivos móveis, mas tudo mudou em 2013. Em 2013 também surgiu o primeiro kit de desenvolvedor do Oculus Rift, que é o primeiro headset de realidade virtual. Era no Kickstarter, que é um crowdfunding. Aí a gente comprou e quando chegou aqui a gente experimentou, a gente falou, nossa, isso vai mudar a maneira como as pessoas veem a mídia hoje. Oculus Rift é um equipamento de realidade virtual que promete uma imersão completa no mundo virtual. Com o kit de desenvolvimento em mãos, Keila e seus companheiros de empresa começaram a pensar em temas para um primeiro projeto. Tava numa época que Jurassic Park tava muito em moda, tal, tava lançando um novo filme. E aí a gente decidiu, vamos fazer de dinossauros, né? Todo mundo gosta de dinossauro, desde criança até adulto. Todo mundo lembra do Tiranossauro Rex e outros predadores que aparecem no filme. Menos conhecidos são os dinossauros que viveram no atual território brasileiro muitos milhões de anos atrás. Foi um primo que contou pra Keila desses dinossauros, dando pontapé pro primeiro projeto. Aí ele me apresentou o professor Luiz Anelli, que é do Instituto de Geociências da USP, que faz um trabalho muito legal de extensão, que ele escreve vários livros infanto-juvenis explicando as descobertas científicas na paleontologia. Com o professor Luiz Eduardo Anelli a bordo da ideia, a Keila propôs uma exposição de realidade virtual sobre os dinossauros brasileiros ao Museu Catavento Cultural, que fica no centro de São Paulo. A equipe do museu gostou da ideia e também embarcou. Recriar o mundo dos dinossauros exigiu bastante estudo. O projeto do Dinos do Brasil ele foi muito científico e a gente aprendeu muito, porque é assim. A primeira vez que a gente fez, a gente perguntou pro professor como é que era o som dos dinossauros. Ele, Keila, nunca ninguém me perguntou isso. E aí a gente foi estudar, eles falaram que no Jurassic Park, eles misturaram, tipo, o som de elefante com o som de leão pra fazer aquele rugido do T-Rex, né? E aí o professor falou assim, não, olha, as cordas vocais, elas não ficam preservadas em fósseis, né? Só que você tem uma linhagem de evolução. Então você pode pegar sons de uma linhagem parecida. Então ela falou assim, estuda o som de avestruz, de crocodilo também. Teve uma certa liberdade artística, mas a gente também estudou quais seriam as melhores possibilidades de som. Outra coisa também que a gente não sabia, que a gente às vezes nem pensa, né? Por exemplo, a gente pegou a primeira versão, que era do protótipo ainda, a gente pegou e colocou uma grama muito legal, assim, no terreno, né? Colocamos um dinossauro, colocamos uma grama. A gente mostrou pro professor, o professor falou, Keila, tira toda essa grama. Falei, como assim? Na época não existia grama.
Falei, como assim? Não existia grama, né? A gente tá tão acostumado. Aí eu falei assim, não, Keila, na época não existia grama, coloca samambaia no lugar. Aí a gente teve que tirar toda a grama, que a gente achou que era super legal, colocamos samambaia. A Keila me contou que, embora ela goste muito da área, não dá para manter a empresa só com projetos de educação. Para fazer a exposição Dinos do Brasil acontecer, foi necessário correr atrás de patrocínio. O caminho foi submeter um projeto à Lei Rouanet, que a Keila explicou como funciona. É um processo como se fosse um edital. Não é um edital, né? Fica sempre aberto, mas você submete o projeto. Geralmente demora uns 3 meses para um projeto ser aprovado. Aí o que quer dizer ser aprovado? Não quer dizer que você já tem aquele capital para você investir. Quer dizer que você tem o direito de ir atrás de empresas patrocinadoras e falar para elas, olha, eu tenho esse projeto, você quer investir? Se você investir, você vai ter 100% ou 80% de abatimento do imposto do valor que você investiu. Pode parecer que estava tudo resolvido, mas não estava. Ela precisava convencer as empresas a patrocinarem o projeto. Em meio ano eu decidi fazer um protótipo. Falei assim, vamos fazer um protótipo, 3 pessoas só conseguem fazer um protótipo, pra gente mostrar que a gente tem capacidade pelo menos técnica. Aí em 6 meses a gente terminou um protótipo e a gente começou a abordar localmente as empresas. A gente abordou 61 empresas, 59 disseram não. Somente 2 aceitaram receber a gente assim, com os nossos equipamentos, colocar na cara, que foi a Ambev e a Intel. Então foram as 2 empresas que investiram na gente pela Lei Rouanet. E a gente não conseguiu captar tudo, né? A gente conseguiu captar 20% do projeto, que era o mínimo que dava para captar. Se você estiver em São Paulo e quiser conferir o resultado desse projeto, o Catavento Cultural fica na Avenida Mercúrio, no Parque Dom Pedro II, e fica aberto de terça a domingo, das 9 às 16 horas. O ingresso custa R$10. E com essa dica cultural, eu encerro este episódio do Ciência USP. A produção foi da Luísa Caires e a edição de som foi do Rafael Simões. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio. Até lá, você pode avaliar o Ciência USP e deixar o seu comentário no iTunes ou no Castbox. Ciência USP.